Então imagine só a cena: você chegando em casa, cansado de um dia inteiro de trabalho, pensando em deitar no sofá assim que chegar. Mas a família decide jantar, só que cada um no seu fuso horário. Um janta às 18 horas, outro janta às 20 horas, e o outro quer comer à meia-noite. Quando você vê, você percebe que vocês moram juntos, mas vocês não se encontram dentro de casa. Isso é mais comum do que você imagina. Está todo mundo ali, um na frente do sofá, da televisão com um prato na mão, o outro lá no quarto comendo, o outro na sacada, o outro na varanda, o outro na mesa, o outro na pia, o outro na cozinha. Aí eu pergunto: espera lá, onde é que vocês não leram que vocês precisam estar juntos na hora das refeições? É aí que percebemos algo profundo, irmãos. A mesa, em muitas famílias, virou meramente um móvel decorativo, e não um lugar de fato de encontro. A mesa, fala comigo assim, a mesa é lugar de encontro. É ali onde nós nos encontramos, é ali onde nós sentamos, paramos e olhamos no olho uns dos outros. Isso é muito importante. Isso é fundamental para a unidade familiar. Na Bíblia e em estudos recentes agora, mostram que o comportamento familiar, ele tem mudado. Muitos comportamentos. E um deles é esse isolacionismo, essa divisão interna dentro das famílias. Você pega aí os padrões antigos de família, tinha muito aquela coisa de todo mundo sentar à mesa, fazer a oração, dar graças pelo alimento, conversarem entre si. Mas talvez por conta da correria dos nossos dias atuais, esse tempo mudou, e a mesa, que deveria ser um altar de cura, tem sido usada como suporte, como estante, para colocar caixa, para colocar livros, para colocar outras coisas que não deveriam estar lá. Então hoje nós vamos iniciar uma coleção de mensagens chamada O Poder da Mesa. E você vai ter a oportunidade de aprender lições valiosas para colocar em prática na sua casa, tá? E você vai descobrir que uma casa forte, uma família forte, começa com uma mesa viva. Amém? Quanto mais viva for a sua mesa, mais forte vai ser a sua família. Pegou a chave? Quanto mais viva for a sua mesa, quanto mais bonita for a sua mesa, quanto mais decorada, quanto mais bem trabalhada, melhor será o seu casamento, melhor será a sua família, os seus filhos, e por aí vai. Olha só aqui, irmãos, a mesa é o lugar onde Deus, Ele restaura relacionamentos, onde Deus fortalece a identidade de cada um também, e forma discípulos. Lembre-se que família é formação de discípulos. O pai passa através, e a mãe através da conversa dentro do lar, ele vai passando a cultura, vai passando os valores, ele vai passando a fé, vai transmitindo aos filhos o legado. E a mesa é o lugar que Deus estabeleceu para que houvesse restauração, amém? Para que houvesse cura, reconciliação, crescimento, discipulado. E isso precisa ser mais bem aproveitado por você. Lá na sua casa, você precisa sentar à mesa, pai, a mãe, o avô, a avó, os filhos, os sobrinhos, não sei qual que é a configuração ali da sua família. Seja qual for,
Vocês precisam 3 ou 5 vezes por semana sentar junto à mesa em uma das refeições e olharem uns nos olhos dos outros e conversarem francamente e falarem acerca da vida, contar uma história, o que aconteceu. Lá na América tem um feriado que é na última quinta-feira de novembro, chamado Dia de Ação de Graças. É um dia onde todas as famílias se reúnem em casa para agradecer. E todo mundo lá tem que falar pelo que você está agradecendo hoje, do menor ao maior. Todos têm que falar: eu estou agradecendo por eu ter sido convidado para jantar com vocês hoje, por exemplo, um visitante. Por aí vai. Então é um dia onde todas as pessoas, elas se encontram e elas agradecem juntas ao redor da mesa e comem, depois vão embora. É simples, mas é o que sustenta uma nação, é o que sustenta uma tradição, um legado. Então, em primeiro lugar, hoje, eu quero abordar a mesa como um lugar de presença, tá? Mais importante ali é a presença, não é a cor da mesa, não é o tipo da cadeira, mas é quem está sentado ali. O importante é a presença. Esse espaço aqui, por exemplo, ele durante a semana, ele fica fechado, e quando eu venho aqui, e ele está fechado, é completamente diferente do que quando vocês estão. Quando vocês estão aqui, muda tudo. A presença de vocês aqui torna esse lugar diferente. Agora, quando você vem aqui e não tem ninguém, é como se fosse um prédio qualquer. É igual escola, né? Escola também é muito bacana. Época de... Já viu que, acredito que ninguém tenha já tido essa experiência, mas quem aqui já teve a experiência de ir numa escola na época de férias? Né? Você entrar num colégio na época das férias, não tem nenhum menino, não tem ninguém, não tem nenhum barulho, não tem graça, né, pessoal? O bom de uma escola é aquele burburinho das crianças conversando, e aquelas crianças correndo, fazendo barulho, né? Caindo, levantando. Isso é vida, isso é presença, é isso que faz diferença. No prédio que eu moro aqui, moro bem pertinho aqui, é um prédio mais antigo, e quase não tem criança lá no meu prédio, mas eu sou abençoado, porque tem 2 crianças abençoadas no apartamento de frente do meu. Né? Às vezes eu quero gravar vídeos, né, que eu sou produtor de vídeo, mas não tem como gravar, porque os meninos não calam a boca, né? Mas eu fico feliz assim, nossa, ainda bem que tem esses meninos aqui, porque eu não tenho menino mais em casa, né? E quando eu ouço esse barulhinho, eu me alegro no coração, porque tem vida, tem criança, tem futuro, né? Tem esperança. Agora, um lugar onde não tem criança, onde não tem menino, onde não tem jovem, não tem barulho, só tem velho, não tem graça, né? Então, gente, a presença é muito importante. É muito importante. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 22, chegada a hora, Jesus reclinou-se à mesa. Então, quando você for ler a Bíblia de novo, você agora vai reparar quantas vezes aparece a palavra mesa. Quantas vezes tem cenas de uma mesa, especialmente lá nos dias de Jesus. Como que Jesus gostava de uma mesa? Como que Jesus, ele usou mesmo a mesa como uma ilustração do que ele queria fazer. A mesa sempre foi o lugar onde Jesus, ele aparecia. Ele pregava para multidões, mas ele discipulava as pessoas sentadas à mesa. Amém? Entendeu? O discipulado acontecia ali, sentado à mesa. As práticas diárias, como sentar para comer juntos,
São oportunidades de formação espiritual que às vezes as pessoas não veem, mas são oportunidades. A oportunidade que você tem de sentar com um filho, uma filha, e jantar, almoçar junto com ela. Isso é maravilhoso. Porque você tem ali 20, 30 minutos, onde você tem ali a exclusividade da atenção daquela pessoa. Onde você tem a oportunidade de falar, de tocar em assuntos que na correria do dia a dia não tem como. É ou não é? Então, gente, isso é um recurso valioso que Jesus usou. Como Jesus usou? Ele discipulava os seus discípulos ao redor da mesa. Eu acredito que quando Jesus pediu lá para os seus discípulos prepararem o cenáculo para a ceia, ele deve ter falado assim: olha, e não esqueçam, tá? Não esqueçam, tem que ter uma mesa lá, né? Nós vamos fazer uma reunião, mas tem que ter uma mesa lá, porque nós vamos sentar, nós vamos cear juntos, vamos participar, e eu tenho coisas muito firmes e grandes para compartilhar com vocês. Então, quando você chama a sua família para a mesa, presta atenção aqui, você está chamando para a presença. Vamos para a presença de Deus. Vamos nos reunir, cada um com a sua presença na mesa, tá? Não é reunir para comer, é reunir pela presença. Tem muita gente que vai na casa do outro para comer só. Não é o caso, não. Você vai lá para ver o irmão, e não para comer a comida do irmão. Você vai na casa da pessoa por causa da pessoa, e não por causa do suco, não por causa do doce, não por causa do estrogonofe. Não, você vai na casa da pessoa por causa da presença da pessoa. E a sua presença, quando chega, alegra o coração daquela pessoa. Pessoas curam mais com atenção do que com argumento. Tá bom? Você quer, por exemplo, trabalhar um processo de cura na vida de uma pessoa, melhor do que você ficar falando com ela, você chama ela à mesa e almoça com ela. Toma um cafezinho só. Isso tem um poder muito grande. Isso tem poder de cura, tem poder de restauração. Então, irmão, irmã, vamos usar as estratégias que nós temos. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, mas se você der atenção para alguém, essa pessoa ela vai te ouvir também, porque nós vivemos num tempo de escassez de atenção. Uma vez, uma mesa com 20 minutos de conversa cura mais do que um sermão de 2 horas do pastor. E olha que eu sou pastor, nem deveria estar falando isso aqui, mas 20 minutos sentados à mesa com a pessoa tem um poder muito grande de influenciar, de curar, de restaurar uma pessoa. Talvez a mesa da sua casa tenha sido ali usada de forma errada, está até empoeirando lá, porque não usa. Então, esse mês de dezembro, você vai virar a mesa. Você vai literalmente usar a mesa. Desde de manhã, a mesa já vai levantar, acordar, já vai estar lá pronta com xicrinha, com a garrafa de café, com a garrafa de água, do suco, do pão, e por aí vai deixar o dia inteiro a mesa preparada, tá? Toda vez que você vira a mesa da sua casa, você vai se lembrar, esse lugar é onde Deus me encontra, e onde eu encontro com a minha família também, é aqui, né? Porque, irmãos, Deus, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, mas Ele escolhe estar em alguns lugares para manifestar a presença dEle. Porque Deus está no estádio de futebol? Sim, Deus está lá, mas Ele não manifesta a presença dEle lá. Deus está, por exemplo, numa festa, num show de música? Está também, mas Ele não manifesta a presença dEle lá. Então não é porque Deus está em todos os lugares que é tudo igual também. Não é tudo igual, não é tudo igual. Esse lugar aqui, por exemplo, ele não é qualquer lugar.
Até as empresas que usam aqui durante o dia, eles falam, esse lugar aqui é abençoado, hein, pastor? A minha empresa, depois que veio para cá, começou a prosperar. Eu falei, porque esse lugar, ele é apropriado para abençoar pessoas. Todo mundo que vai entrar aqui vai ser abençoado. Então Deus, Ele escolhe alguns lugares para Ele manifestar a presença dEle. E na sua casa, qual é o lugar que Deus escolheu para manifestar a presença dEle? Responda para mim, sem pensar duas vezes. A mesa. Segundo lugar, a mesa como um lugar de conexão. Essa aqui é a palavra muito utilizada por nós hoje. Entendendo que conexão, né, pessoal? Sem conexão a gente não chega a lugar nenhum hoje. Então tem que ter conexão dentro de casa, para evitar aquele negócio de um come 6 da tarde, outro janta 8 da noite, outro janta meia-noite, outro ataca a geladeira na madrugada, né? Lembrei de uma história aqui, de um amigo que encontrou o outro na rua. O outro estava assim, fortinho, né? E aí ele falou assim, rapaz, eu tô vendo que você está aí fortinho, o outro bem magrinho. Qual que é a receita a dieta que você está seguindo? Aí ele falou, não, estou seguindo aquela dieta do pensamento chinês. Como é que é essa ideia? Não, primeiro de manhã você come como um rei, café da manhã. Ao meio-dia você almoça como um príncipe. E à noite você come como um mendigo. Ó. Então de manhã você come como um rei. Ao meio-dia como um príncipe. E à noite como um mendigo. Aí, faz isso. E aí então o colega falou assim, boa ideia, vou começar a fazer isso. E aí foi, né? Passaram-se vários meses, encontrou de novo. Estava do mesmo jeito ou pior, né? Gordo. Aí o amigo perguntou assim, e aí, você não colocou em prática a dieta que eu te ensinei, não? Aí ele falou, coloquei. Mas como assim? Né? Aí ele falou, não, de manhã eu tomava café como um rei. Ok. Ao meio-dia eu almoçava como um príncipe. Ok. E à noite eu jantava como um mendigo. Aí ele falou assim, pois é, você fez certo, mas por que você não emagreceu? Aí ele falou, o negócio é o seguinte, é que às vezes de madrugada, eu estava no quarto dormindo, aí eu ouvi uma voz, a voz dizia, viva o rei, viva o rei. O rei tinha que entrar em ação de madrugada, né? Então assim, a mesa é o lugar que Deus escolheu para falar com a gente, amém, pessoal? Salmo 128, salmo muito lindo. Bem-aventurado o homem que anda ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ali no versículo 3 fala que os seus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então, um lar bem-sucedido tem os filhos como ramos frutíferos sentados à mesa. O homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e ele ensina isso para os seus filhos. Então, a mesa é um lugar de conexão, porque quando fala rebentos, aqui não fala a palavra rebentos? O que é um rebento? É um ramo. O ramo, pensa por exemplo no ramo. O ramo está conectado a uma fonte, a uma videira, a alguma coisa. Então os ramos, eles se entrelaçam e eles se conectam uns com os outros. Então é como se fosse uma fiação ali ligada, cada um conectado ao outro. Essa é a fotografia do Salmo 128. Pesquisas modernas mostram que famílias que se assentam juntas de 3 a 5 vezes por semana à mesa têm filhos mais estáveis emocionalmente falando. Sabia? Porque uma pesquisa diz que pais alcoólatras geram filhos inseguros. Isso está comprovado. Geram filhos inseguros. Agora, quando a família ela está unida de 3 a 5 vezes por semana à mesa, os filhos crescem emocionalmente saudáveis. A pessoa não vai ter
aquelas dificuldades, quando chegar na adolescência, entendeu? Com 17, 18 anos, não vai dar trabalho para o pai e para a mãe. Por que tem muita família de gente poderosa, rica, que tem filhos rebeldes? É porque o marido está o tempo todo na empresa, entendeu? Almoçando em restaurante, viajando para cima e para baixo, ganhando dinheiro, enquanto que o filho está em casa sozinho na frente da televisão. A mãe também está nos negócios, na vida corrida, então esquece os filhos, aí depois tem casa bonita, tem dinheiro, tem riqueza, mas não tem os filhos, que é o mais importante. Segundo, o maior desempenho escolar. Famílias que se reúnem à mesa têm maior desempenho escolar. Ou seja, menos nota vermelha, né? E por aí vai. Os filhos precisam ter um lugar seguro para poder contar o que aconteceu na escola hoje. Lá em casa, a gente tinha esse hábito quando era dos meus pais. E quando eu tirava uma nota vermelha na escola, acontecia de vez em quando, não era um mau aluno, mas acontecia que eu brincava e não conseguia a nota. E aí a gente tinha que falar lá na mesa quanto é que foi o boletim, cada um tinha que mostrar o boletim, eu ficava morrendo de vergonha. Mas era um dia de prestação de contas. Então você pensava muito nesse dia antes de você fazer besteira, né? Agora quando você estava ali com o boletim tudo em dia, né? Aí pode trazer a sobremesa, né? Sem dó, porque hoje nós vamos celebrar aqui. Então, gente, até no desempenho escolar dos filhos a mesa ajuda. Outra coisa também, a comunicação, ela fica mais sólida, mais, entendeu? Palpável. Ah, você não me falou isso. Falei. A pessoa, mas quando foi que você falou? Quando você fala na mesa, é muito mais fácil a pessoa lembrar. E também, famílias que têm esse hábito, elas têm menores índices de ansiedade também. Então hoje, os grandes problemas que frequentam aí os consultórios psicológicos, foi por falta de mesa na família, tá? Ou seja, a mesa, ela é mais poderosa do que o Wi-Fi, né? Para conectar pessoas. Agora tem muitas famílias aí que vão precisar desconectar o Wi-Fi da casa para poder reconectar a família, porque a família está mais conectada no Wi-Fi do que conectada um com o outro e um com Deus, né? Outra coisa, mesas formam pessoas, telas apenas informam pessoas. Você quer ser formado ou só informado? Então, se você está pensando em filhos, família, legado, você tem que deixar realmente esse tempo ser valorizado. Tem que valorizar, porque você está moldando cultura, moldando caráter, moldando legado, moldando história, e não apenas recebendo informações, porque as informações são tantas hoje, que notícia de quarta-feira passada já é notícia velha. Notícia de ontem, ninguém mais também quer ouvir, só quer ouvir notícia de hoje. Não é assim? É verdade. Então como é que tem que ser o ritual da mesa? 10 a 15 minutos sem celular, sem tablet, sem televisão ligada. 10 a 15 minutos. Então aí nesse período, nesses 10 minutos, tem que fazer 3 perguntas, né? Tem que fazer 3 perguntas. O que aconteceu de bom hoje? Fala aí, né? O que aconteceu de bom na escola? O que aconteceu de bom no trabalho? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta, o que aconteceu de errado hoje? O que aconteceu de ruim, de negativo? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, tem algum pedido de oração? Vamos orar, né? Faz um pedido de oração, é isso. Senta 10 minutos ao redor da mesa, faz as 3 perguntas. Você tá fazendo algo assim, algo maravilhoso para a sua família. Amém, pessoal? Todo mundo consegue fazer isso? Sim, é muito simples, é só querer. Ao contar experiências, a família pratica
aquela técnica hoje chamada espelhamento espiritual. É quando cada um fala o que tem dentro de si, o outro fala também, aí as pessoas, elas se encontram. Amém? Então isso é maravilhoso, isso é poderoso, tá? Isso é poderoso para a criação dos filhos. Terceiro lugar, a mesa é também um lugar de cura, tá? Tiago 5,16 fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então, quando na mesa existe confissão, arrependimento e reconciliação, a mesa, ela se torna lugar de cura, tá? Muita gente chega à mesa com dores que não sabe explicar. A mesa é um dos lugares mais saudáveis e apropriados para estabelecer limites de cura, de diálogo, porque ali, à mesa, nós estamos desarmados. À mesa, nós estamos menos defensivos, né? Por exemplo, a pessoa está toda travada lá, né? Aí você pega e coloca um prato na mão dela, ela já relaxa, né? A pessoa não sabe onde é que coloca as mãos, nervosa, aí você pega e dá um copo de suco para ela, aí a pessoa fica mais relaxada, a pessoa fica menos defensiva, ela fica mais aberta, ela fica mais confiante, ela aceita agora ouvir. Outra coisa, a pessoa fica mais acessível, mais humana também. É difícil brigar com outra pessoa com um garfo na mão. Para algumas pessoas é até perigoso, né? Por quê? Porque pode ser que ao invés de usar para mastigar, você vai querer atacar seu irmão, não pode. Mas ali pelo menos você está com as mãos ocupadas, você está com a boca ocupada também, e ali você vai ser uma pessoa que vai ouvir com mais facilidade, né? Biblicamente, Jesus, irmãos, ele escolheu a mesa, por exemplo, para restaurar Pedro. Onde é que foi que Jesus restaurou Pedro? Você lembra? A mesa, ele chamou Pedro à mesa. O que Jesus falou para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero sentar à mesa com você. Zaqueu foi restaurado, foi transformado, ele se converteu na mesa. Jesus também usou a mesa para ensinar a Marta e Maria como adorar. A mesa foi também escolhida como o palco da nova aliança. Eles sentaram numa mesa e Jesus partiu o pão e o cálice entre os discípulos. A mesa sempre foi o cenário da graça, uma mesa para resolver conflitos com respeito, tá? Com respeito. A mesa também é para pedir perdão, é para conversar com calma e para planejar a vida, tá? Então, transforme a frase de vamos conversar depois para vamos conversar na mesa, né? Tem muita coisa. Quando você não quer conversar sobre um determinado problema com a sua mulher, o que você fala para ela? Bem, vamos conversar depois sobre isso? Ao invés de você falar isso agora, você vai falar para ela assim: bem, vamos tratar desse assunto na mesa? Legal, né? A mulher também. Meu bem, tu fala para o marido, não quero ouvir, não, depois a gente conversa. Não, depois não. A gente vai conversar aonde? Na mesa. Aí você já firma um compromisso. Não, na mesa a gente conversa. E lá na mesa vocês vão conversar e vocês vão ver o poder da mesa. O cérebro entende esse reenquadramento como lugar seguro de acolhimento e paz e de encorajamento também. Então mesa é lugar para isso. Então o melhor lugar para você conversar depois de um momento de, entendeu? De diferença com outra pessoa é sentado à mesa. E para terminar aqui, mesa é lugar de restaurar a identidade, é lugar também de discipulado.
tá? É lugar de discipulado. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,6 que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mas a lousa que a gente tem em casa não é um quadro branco na parede. A lousa que a gente tem em casa é um móvel de madeira com cadeiras do lado. Essa é a lousa que a gente ensina os filhos todos os dias. E a Bíblia diz: ensine os seus filhos ao sentar em casa, andar pela rua, e você tem que repetir para eles todos os dias as mesmas coisas. Porque criança esquece, não esquece? Criança esquece. A gente não pode deixar de falar. Aqui no texto de Deuteronômio fala assim, ó, amarra uma fitinha na mão do seu filho para que ele não esqueça, coloca na testa dele, inculca na cabeça, repete. Ah, está repetindo demais. Não, nunca é demais repetir. Essa é a chamada da redundância criativa. Você tem que ser redundante para você criar cultura, para você criar legado. Você tem que falar todo dia. Tem coisas que aqui na igreja a gente fala toda vez, todo dia. Aquela parte aqui das boas-vindas, da caixinha, né? Às vezes os irmãos falam, para que a gente fala caixinha? Não tem visitante na igreja. Tem que falar. Isso é nossa cultura. Nós somos assim. Vai falar todo domingo da caixinha aqui. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque nós queremos implantar isso. E é por isso, para você implantar, você tem que repetir. Famílias são moldadas não pelo que fazem uma vez, mas por aquilo que elas fazem constantemente, todos os dias. Ambientes constroem identidade. Ambiente constrói identidade, tá? Ou seja, a sua mesa diz quem a sua família vai se tornar, tá? Então a sua mesa, ela já dá um spoiler do que vai ser o futuro da sua família. Então valoriza isso, gente, tá? A gente vai falar muito sobre esse assunto no mês de dezembro, mas hoje é importante você ver o significado, o poder da mesa dentro da sua casa, tá? Quando você chama a sua família para a mesa, você está dizendo para eles, vocês pertencem a esse lugar. Você está dizendo para eles, aqui nós estamos todos ouvidos para vocês. Aqui nós compartilhamos a vida. Aqui nós crescemos juntos como família. Aqui Deus fala conosco. Então esse ponto de encontro no lar é onde a manifestação de Deus acontece. É na mesa que as crianças, entenda isso, aprendem valores. É na mesa que as crianças, elas desenvolvem a fé. É na mesa que as crianças aprendem a respeitar as outras pessoas. É na mesa que as pessoas, elas aprendem também a gratidão. Gratidão, não tem lugar melhor para você exercer gratidão do que a mesa. Generosidade, diálogo e por aí vai. Eu poderia ficar aqui horas falando de tantas e tantas coisas que nós aprendemos quando estamos sentados à mesa. E muitos adultos repreendem quando de repente alguém sugere sentar à mesa. Não, deixa eu aqui no meu canto aqui. Não deixa não. Fala, não, vem para cá, valoriza aquilo que você tem. Porque a gente também, irmão, mesmo como adultos, a gente aprende coisas novas também. A gente aprende muito com os filhos. Não sei vocês, mas eu aprendia muito com as crianças. As crianças são os melhores professores que tem. Então, se você quer ter uma família forte, quantos aqui querem ter uma família forte, um lar também unido, uma família próspera, então você precisa usar melhor a mesa da sua casa, tá? Uma coisa que também abençoa muito a sua família, sabe o que é? É chamar o pastor para a sua mesa. Né? Chama o pastor lá para a sua mesa,
que ele vai te dar uma despesa boa lá, né? Mas vai ser um dinheiro muito bem empregado. Chama o pastor lá para almoçar na sua casa. Isso é usar a mesa com sabedoria, tá? Então, para finalizar, olha o que está aí no telão. A mesa não precisa ser grande, não precisa ser nova, não precisa ser perfeita, mas ela tem que existir. E ela tem que ser intencional, entendeu? É forçar mesmo, entendeu? O sujeito, tem que puxar o cidadão lá na frente da tela do jogo de futebol. Vem cá, cabra velho, né? Puxa ele, bota ele sentado na mesa para ele jantar. Faz isso. E faça todo dia, não abra exceções, tá? Precisa ser intencional, porque toda vez que a família se reúne, o céu toca a terra, amém? Amém? Toda vez que vocês se reunirem como família, o céu vai visitar a sua família, naquele lugar que Deus estabeleceu, na palavra, para vocês se sentarem, se reunirem, para vocês ali terem comunhão, como falamos hoje aqui, conexão, identidade, restauração, cura, discipulado. Tudo isso vai acontecer quando vocês se reunirem. Mas você tem que querer, você tem que ser intencional, você tem que largar tudo e você tem que dar valor, priorizar esse ambiente. Você não pode fazer da sua mesa igual você faz com a sua esteira de caminhar, fica só estendendo toalha em cima dela assim, né? Tem gente que usa como cabide. Comprou a esteira para andar, mas usa como cabide porque não anda. A sua mesa não pode ser um lugar para colocar objeto por cima, tem que ser um lugar para colocar prato de comida e sentar pessoas. E se alguma coisa estiver estragada na sua mesa, se tiver uma cadeira lá estragada, vai lá e conserta, porque isso aí é importante, isso é prioridade, tá? Então eu vou dar aqui um desafio para você terminar o dia hoje, tá? O desafio é esse aqui, ó. Use a frase: nossa casa tem mesa, nossa mesa tem vida. Tira uma foto dessa semana, vocês vão tirar uma foto lá na sua casa e vocês vão marcar a nossa igreja lá, @aportaoficial, porque nós vamos colocar nos stories, tá? Passa um perfume para ficar bem bonito na foto, tá? E nós vamos então, nós vamos fazer esse exercício. E eu gostaria muito de ver você reunido lá com a sua família, ao redor da mesa, tirando uma foto e com a frase, né? A nossa casa tem mesa, amém, pessoal? A nossa casa tem vida, porque tem mesa e Deus está nesse lugar. Aí você marca a porta oficial, porque com isso você vai estar despertando também isso nos outros irmãos da nossa igreja. Isso vai engajar a nossa igreja e também inspirar outras famílias a fazer o mesmo. Amém? Fica de pé onde você está. Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, restaura, Deus, a mesa da nossa casa. Que esse lugar seja um altar de paz, de cura, de transformação, de conexão. Que a Tua presença ocupe cada cadeira vazia. Que Teu amor preencha cada conversa, cada compartilhamento, cada confissão. Que a nossa mesa seja um lugar de encontro, de presença, de manifestação do poder de Deus dentro da nossa casa. Não deixa, meu Deus, a televisão ser o móvel mais central da nossa casa. Não, é a mesa. Ó Deus, que nós possamos estar deixando um pouco de lado o celular e sentando mais à mesa para conversar. Eu abençoo a mesa da tua casa, as cadeiras, o forro, os talheres, as louças, o arranjo, a luz, tudo.
mas abençoo principalmente o seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua filha, seus convidados. Que a sua casa tenha vida, que a mesa da sua casa seja como um altar, onde Deus abençoa. Em nome de Jesus.